Olá, sou Ana Nogueira, atriz, produtora, contadora de histórias, pedagoga, pesquisadora do folclore brasileiro, atuando há mais de 25 anos ao lado do meu parceiro Jujuba. Como a Ana já falou, nós somos essa coisa toda, pesquisadores, e vamos o tempo todo construindo novos espetáculos, descobrindo novos caminhos da nossa cultura. E a gente teve essa oportunidade de montar, de construir esse trabalho, a roupa nova do Imperador do Brasil, né? E a gente quer agradecer muito ao Estado, né, Ana? A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, que graças ao edital Retomada Cultural RJ2, em comemoração ao bicentenário da independência, que nós montamos o projeto A Roupa Nova do Imperador do Brasil. E como a gente falou, é um espetáculo teatral de rua. E claro que a gente tem que começar com uma chegança. Hoje vai ter teatro, histórias e emoção. Hoje vai ter teatro, abra a imaginação. Hoje vai ter teatro, poesia e alegria. Chama seu pai, sua mãe, papagaio, cachorro, sua mãe, sua tia. Chama seu pai, sua mãe, papagaio, cachorro, sua mãe, sua tia. E temos também aqui a presença e participação ilustre de Dom Pedro I. Sem ele, a roupa nova do imperador não seria possível. Nessa montagem a gente buscou criar uma atmosfera bem típica dos teatros da época, que tinha o teatro mambembe, trazido pelos portugueses da Europa, onde os violeiros, os modinheiros e trovadores circulavam pelos lugares. Então a gente quis trazer essa característica para o espetáculo. E sendo um teatro de rua, a gente tem o contato direto com pessoas das mais variadas classes sociais, faixa etárias. Então a gente, na construção do espetáculo, a gente teve essa preocupação com a linguagem, que atingisse e tivesse essa abrangência, né, Ana? Porque o projeto ele circulou pelos 12 marcos da Estrada Imperial. O caminho que o Dom Pedro fez de São Cristóvão até a Fazenda de Santa Cruz. O espetáculo ele é baseado inicialmente nesse trajeto, porque era muito comum a família imperial, que tinha a casa na Quinta da Boa Vista, né, onde é o Museu Nacional, eles faziam esse caminho pela Estrada Real, que foi chamado Estrada Real, Imperial, que ia até Santa Cruz, na Fazenda Santa Cruz, que hoje é quartel militar. Essa viagem que a família imperial fazia da Quinta da Boa Vista, onde hoje é o Museu Nacional, porque lá era a fazenda, o lugar de veraneio, de férias, e eles adoravam, eles sempre estavam lá em Santa Cruz. É por isso que o espetáculo, né, fez questão de apresentar próximo aos marcos imperiais. Exatamente, a gente quis celebrar esses 200 anos de independência, contando essa história e frisando, resgatando essa memória que vem sendo cada vez mais abandonada, esquecida, desprezada. Em alguns bairros, as pessoas nem sabiam a importância de ser um local para a época da independência. E essa nossa montagem é contada através do olhar de uma negra alforriada que é costureira e sabia ler e escrever. Nessa questão é importante frisar que naquele período
nem as mulheres da alta sociedade, da nobreza, tinham o direito de ser alfabetizada. Isso era um privilégio só dos homens. E ela não, ela tinha esse empoderamento. E ela conta a história da independência dessa maneira. Ela conhecia a senzala e conhecia a Casa Grande. Então ela traz o conhecimento didático, o conhecimento clássico, com o conhecimento popular. Essa que é a nossa protagonista, né? E é esse ponto central da nossa história. E quando a gente conta dessa viagem, dessas 12 paradas em cada bairro, nas nossas pesquisas, né, que a gente buscou várias fontes, principalmente do Laurentino Gomes, que escreveu 1822. E o 1808. Claro que nós buscamos outras pesquisas no Google e etc., sim, mestrados da UFRJ, tem muita gente pesquisando, e a gente foi buscando essas informações, cruzando as informações, para a gente poder dar uma realidade mais próxima possível, né? Porque a gente estava contando uma história factual. É claro que existem muitas coisas ficcionais, né? Obviamente. Mas a nossa preocupação era trazer essa linguagem popular. Voltando então ao nosso teatro de rua, a gente tem que pegar tudo isso, misturar e fazer de uma maneira degustável, palatável, para que todo mundo saia feliz, independente da sua idade. É por isso que o espetáculo ele começa em São Cristóvão, né? E com todo o preparativo da festa da roupa nova do Imperador do Brasil, e mostra o caminho que eles fizeram até chegar a Santa Cruz e passando por todas as manifestações populares que aconteciam na época, como a cavalhada, como a tourada, jongo, capoeira, folia de reis. Nós fizemos questão de trazer todo esse lado popular do espetáculo. Que era fundamental, que fazia parte da realidade do Rio de Janeiro e do Brasil daquele período. Então, uma pesquisa a gente buscou muito, buscamos muitas fontes, né, para poder chegar a essas conclusões. Quando a gente começou a estruturar a montagem desse espetáculo, que tivesse todos esses ingredientes de fatos históricos, manifestações folclóricas e populares, mas que também tivesse uma linguagem que alcançasse todas as faixas etárias e classes e tal, a gente lembrou da história, da fábula... Da história Roupa Nova do Rei, do Hans Christian Andersen. Que conta, né, que o rei lá, no final das contas, sai nu pela cidade e todo mundo batendo palmas e tal, até que uma criança diz que ele estava nu. Então, nessa história, a nossa protagonista, que é a Maria, que é a costureira... Eva Maria do Congo, que é a costureira, que detém a sabedoria popular e também a didática, ela começa a tecer uma roupa invisível para o nosso imperador do Brasil. E por que ele é um boneco? A gente ficou imaginando, porque quem vai ser o Dom Pedro I? Eu? Né, vamos contratar um ator? A gente pensou, não, vamos colocar um boneco, né, Ana? Um boneco que ele vai trazer toda essa ludicidade também para o espetáculo. E além de trazer esse lado lúdico, tem uma outra informação entre linhas. Dom Pedro I, no final das contas, também era um boneco na mão da corte. Essa também é uma informação paralela que a gente joga, claro, entre linhas aqui, nessa nossa oficina, explicando, né? E é um personagem que as crianças e adultos adoram. Quando ele entra em cena, montado em um cavalo. Cavalo branco. E há
aquele efeito, porque ninguém esperava que entrasse agora com vocês, Dom Pedro I, e entra, daqui a pouco vocês vão assistir, aí eu vou deixar o link. Deixar o link para todo mundo assistir a entrada triunfal do Dom Pedro I, e a plateia inteira grita com ele. Fica surpresa, né, com esse personagem, né? É bem interessante esse momento, né? Mas voltando, a gente quis pontuar personagens que são imprescindíveis para contar essa história de 200 anos da independência do Brasil, como também a gente colocou a Maria Leopoldina, né, que foi ela que, afinal de contas, que assinou esse documento, né, que assinou a independência, e quem levou a fama sozinho foi o Dom Pedro I, mas nós fizemos questão de deixar bem claro que foi a Maria Leopoldina, a importância da mulher, né? A importância da mulher no processo, claro que foi omitido, né? E a Eva Maria Congo, ela levanta essa questão, né? Ela é o nosso ponto de equilíbrio. Tem momentos que ela fala sério, tem momentos que ela levanta. Questiona, a senhora que assinou, mas ele é que levou a fama, né? Tem todo esse aspecto. O que está por trás disso? A gente quer provocar no espectador uma reflexão sobre as nossas posturas diante a história que nós ouvimos em relação à independência, ao respeito que devemos ter com as diversidades raciais, culturais, em respeito à questão da mulher. Então, o espetáculo está envolto e alinhava todos esses assuntos de uma maneira divertida. Ainda temos mais dois personagens, né? Que é o José Bonifácio. Não é fácil. Então, o José Bonifácio também foi uma figura importante nesse processo da independência, é claro, né? Na verdade, quem governava praticamente era ele. E o pintor, né? O Debré. Debré também, que teve uma importância significativa para o nosso país, né? E pintando, através do Debré, que nós conhecemos como era a vida, né, cotidiana dos brasileiros. Debré teve sua grande importância. Ele escreveu a história através de seus quadros, e a gente não podia deixar de inseri-lo. Inclusive, o nosso cenário, né, é uma pintura do Debré da Fazenda de Santa Cruz. Daqui a pouco a gente vai mostrar o cenário. Ou senão, vamos fazer melhor também, deixar o link para assistir o espetáculo na íntegra. Para entender melhor o que a gente está tentando passar para vocês, né? Oficina. Como a gente falou inicialmente, a gente tentou criar essa atmosfera mambembe da época da Europa, nesse processo, né, de avanço pelo mundo, onde os artistas em suas carroças caminhavam pelas cidades, contando histórias, fazendo espetáculos dos mais variados. E a gente quis trazer esse formato, essa ideia, porque também acontecia no Brasil. E esses cantadores, trovadores eram chamados de modinheiros. Né? Então, quem começa contando essa história são três, né? Que é a Aruana, o Joaquim e a Eva Maria do Congo, que vai com os modinheiros. Como a gente falou, a Eva Maria tinha ela conhecia tanto as ruas quanto também os salões nobres. Ela tinha essa vivência, esse olhar amplo sobre os acontecimentos. E dentro desse repertório todo de acontecimentos, o Dom Pedro I, ele também saboreava, ele visitava as tabernas, ele tocava vários instrumentos. Foi um grande músico, né? Foi um excelente músico. E ele tinha essa vida boêmia também, ele se espalhava pelas cidades, tanto aqui do Rio de Janeiro quanto lá de Santos, a gente sabe o porquê. Ele se espalhava e ele visitava esses espaços, ele aprendia, inclusive, algumas músicas, alguns hinos têm semelhanças com outras músicas populares que eram tocadas nas ruas. É muito interessante. E a gente pega esses personagens, que são os modinheiros, para mostrar um pouco dessa cultura popular.
Eles acompanhavam também esse cortejo da Quinta da Boa Vista, do museu, até Santa Cruz. E muitos iam sendo inseridos pelos caminhos, porque via aquele cortejo com música, aquela coisa toda, e acompanhavam. E no espetáculo nós colocamos esse caminho, nós resgatamos a Folia de Reis, né? Que nós cantamos a folia, e também o jongo. Né? Cantamos um jongo quando passamos em Madureira. Exatamente, porque desde aquele período, né, nas senzalas já se ouviam as batucadas, né? E essas batucadas, elas serviam para várias questões, não só religiosas, mas também o jongo, ele tinha um elemento de comunicação. Era uma maneira de enviar recados para as outras senzalas, para outros engenhos, sem que a Casa Grande, o senhor de engenho, percebesse. Era através do jongo que os negros contavam tudo, né? Exatamente. E claro que isso foi arregimentado pela sociedade, né? Depois, claro, teve primeiro o processo de retaliação, de proibição, mas com o passar do tempo e a resistência, isso é uma coisa muito elogiável, admirável, essa resistência cultural que o povo africano nos presenteou. Isso a gente deixa isso muito claro, a gente quer deixar isso muito claro, e em particular o nosso agradecimento, a característica forte dessa montagem nossa foi exatamente isso, um reconhecimento que a nossa independência, ela passa especificamente pela grandeza do povo africano, dos nossos afrodescendentes. E foi muito bonita essa experiência de quando as crianças, por todos os locais onde nós passamos, percorremos, como que as crianças se identificaram com a nossa personagem principal, que foi essa negra, a Eva Maria do Congo. Foi muito bom as crianças se verem nessa personagem. É verdade, é incrível. A gente pensava que o boneco fosse o grande, mas não, a gente conseguiu alcançar o objetivo. A Eva Maria roubou a cena. A gente, poxa, quando o boneco andando de cavalo, claro que é um efeito mas quando a construção, o desenrolar da história vai acontecendo, e todos os acontecimentos, e no final o imperador entra com a roupa nova, ou seja, ele entra nu, e as crianças em comunhão, em conluio, vamos dizer assim, com a Eva Maria do Congo, que combina com eles para que digam que ele está bem vestido, e as crianças, ele pergunta, o que vocês acharam da minha roupa nova do imperador? E as crianças aplaudem, acham lindo, todo mundo acha lindo, mas claro, ele está nu. A gente tem a certeza que consegue alcançar o objetivo, que há uma ligação, um gancho entre plateia, identificação entre plateia e personagem, nesse momento final, em que todo mundo abraça a Eva Maria e o que ela fala. O espetáculo foi uma montagem de teatro de rua, mas em alguns bairros nós não conseguimos apresentar o teatro na rua e levamos o espetáculo para dentro de escolas. E conseguimos atingir professores, alunos de educação infantil até o ensino médio. Realmente, havia esse encantamento mesmo. A gente ficou até meio assim quando a gente foi apresentar para uns muito pequenininhos numa escola. Falou, será que eles vão captar? Porque a história, né, tem toda essa trama, toda essa questão conotativa. Olha, ficaram encantados. Foi realmente muito gratificante a gente perceber que eles alcançaram. E quando a gente foi apresentar para os maiores, no ensino médio, a gente falou, eles vão chamar, vão dizer que é coisa para criança, mas não. Não, eles entenderam perfeitamente todo o objetivo, né? todo o recado, tudo que a gente queria dizer nas entrelinhas. Claro que é aquela atitude normal de adolescente, né?
finge que não tá vendo, aquela coisa toda, tô meio distraída, mas daqui a pouco o olhar foi mudando, daqui a pouco tá olhando, daqui a pouco tá sentando e tá ligado, tá cantando. Ó, é essa questão, é essa magia, né? É a música também, né? E claro que Jujuba, tivemos... o espetáculo tem algumas músicas e isso também traz... É um ponto, um elemento plateia, chave, né, para um espetáculo popular. Salve Maria Leopoldina, imperatriz por excelência, foi uma grande heroína que assinou a nossa independência. Mulher forte, muito bamba, até virou escola de samba, viu imperatriz nesse vai e vem. A Leopoldina virou estação de trem, vive imperatriz nesse vai e vem. A Leopoldina virou estação de trem. Então, a gente recheou o espetáculo com várias músicas, né? Até porque é uma característica normal daquele período em que os trovadores e os modinheiros saíam, né, tocando, apresentando seus espetáculos, cantando as suas músicas. E a gente aproveitou, especificamente nessa música homenagem a Maria Leopoldina, a gente faz essa brincadeira com a estação de trem. Leopoldina. E ela entra como uma... E também com a escola de samba, né? E com a escola de samba, sim. E a Imperatriz Leopoldinense. Que inclusive foi campeã agora em 2023. E ela entra como se fosse uma porta-bandeira, segurando a porta-bandeira, sambando, tem todo esse clima. Então, essa é uma das músicas, né? A gente tinha cantado na abertura a música de Chegança, né? Que hoje vai ter teatro, né? Um convite, né? Convidando todo mundo que tá na rua para assistir o espetáculo. E tem a música também do personagem José Bonifácio. Não é fácil. As músicas, a gente, quando foi construindo, compondo as músicas, a gente sempre buscou versos simples que tivesse uma bastante aceitação, né? Entendimento para as crianças, adultos, como a gente já falou, né? O espetáculo que tem busca essa comunicação direta, essa compreensão, esse envolvimento para que essas mensagens que estão por trás do boneco, de tudo isso fique perpetuado em cada um. E o José Bonifácio, ele entra em dado momento, claro, já tem uma outra pegada. Bonifácio, não é fácil, dói mais que dor de dente. O Brasil de Portugal ficar independente. Bonifácio, sou eu, meu patrono, sou eu mesmo. Portugal quer ser nosso dono. Eu até já perdi o sono pra Dom Pedro sentar no trono. E sentou. E é interessante que a gente, os personagens depois cantavam, né? Cantam. Vocês já tipo vão assistir no espetáculo, né? O Debré também, né? Também Debré, como é que... cantar. Sou Debré, sou Debré, sou Debré, sou Debré, um pintor, um pintor. Eu pinto lindos quadros, você vai ver, você vai ver. E claro, a gente também pega algumas... Nós pegamos a Folia de Reis. Nós inserimos esses elementos que eram cantados, essas manifestações, né, que eram realizadas naquele período, para poder ilustrar e contar essa história, né,
de 12 partes. E quem fez a Eva Maria do Congo foi a Márcia de Mila. E foi um prazer trabalhar com a Márcia de Mila, né? Vamos ouvir o que a Márcia de Mila diz sobre essa experiência? Olá, sou Márcia de Mila. Participar de um projeto teatral é muito bom. Melhor ainda quando temos a oportunidade de estar presente desde o início do processo para acompanhar cada detalhe. Em A Roupa Nova do Imperador do Brasil, foi assim. Foi um prazer defender a personagem Eva Maria do Congo, uma costureira alforriada. E para mim, como atriz, mulher negra, foi um grande presente. Percorremos várias escolas e fomos muito bem recebidos, principalmente pelas crianças. Fomos abraçados por elas. E isso foi muito gratificante. Eu só tenho que agradecer cada emoção, cada apresentação, cada momento. Obrigada. Djamila, nós que agradecemos a sua participação, você engrandeceu o nosso espetáculo, esse nosso trabalho, e certamente vamos trabalhar muitos anos e muito mais. Eu acredito também, Jujuba, que ela não engrandeceu só a gente, não. Engrandeceu também toda essa plateia, que foram mais de 2.000 pessoas que nós atingimos nesse projeto. Eu tenho certeza que essa personagem atingiu a todos os espectadores. Então a gente aproveita agora, vamos falar sobre como foi a construção dos personagens, né, e esses ensaios. Mas antes vamos ouvir o Zé Mauro, nosso diretor. O José Mauro Brant. Olá, eu sou José Mauro Brant e colaborei com o projeto A Roupa Nova do Imperador do Brasil, de Jujuba e Ana Nogueira, como diretor. Bom, não é nada difícil falar de Jujuba e Ana Nogueira, que são dois artistas que eu admiro muito. Mas eu acho que eu vou começar falando sobre algumas coisas que eu refleti depois do processo, né? Primeiro que é a diferença entre direção e diretor, né? Às vezes é o diretor a direção do espetáculo, mas eu estou dizendo isso porque Jujuba e Ana Nogueira são uma dupla muito direcionada, né? São dois artistas que têm o domínio completo das linguagens que eles se propõem a abraçar para fazer o teatro que eles fazem. Então faz muito tempo que eu admiro o trabalho dos dois, né? Eles têm uma combinação de talentos musicais, circenses, que resultam na rua com espetáculos de extrema comunicação, populares, mas ao mesmo tempo com um lado educativo, né? Porque os dois são professores, os dois sabem a importância educativa do teatro, né? Então, assim, há muito tempo que eu espio com muita admiração e que nós trabalhamos juntos em eventos de contação de histórias, que é também a linha que nós abraçamos em comum. E quando o Jujuba me convidou para dirigir A Roupa Nova do Imperador do Brasil, eu fiquei muito feliz com esse convite, mas fiquei assim um pouco reflexivo. Será que eles precisam realmente de um diretor, né? Eles já são tão dirigidos, né? É importante dizer que os dois, eles fazem tudo do espetáculo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando, a gente está escolhendo o figurino, o cenário, dando acabamentos no texto. A gente tem um ator que também é o diretor musical e que também está tocando em cena. Então, assim, é muito interessante porque é tudo ao mesmo tempo agora então o meu lugar nessa direção, né, seria especialmente o de um olhar de fora, né? Alguém que pudesse organizar, né? Não aquela bagunça, mas aquele rodamuinho de criatividade, aquela profusão de ideias que Jujuba e Ana Nogueira têm a cada minuto, né? E o espetáculo, com certeza, na sua história, vai agregar mais e mais ideias e gags e canções, né? E esse espetáculo também, eu acho que a preocupação maior que o Jujuba e a Ana tinham é que era um espetáculo dos dois, mas que privilegiava, né, uma protagonista
que não era nenhum dos dois, né? Que é a atriz Márcia de Milá, maravilhosa, a protagonista desse espetáculo. E eu acho que ter um olhar de fora possibilitou também gerar um elo entre esses artistas, que já existia, obviamente, afetuoso, mas na hora da organização, porque Ana e Jujuba são muito autossuficientes, no sentido de que eles vão lá propondo e fazem, e se não decoraram um texto, eles criam um novo texto. Assim é a vida do teatro de rua, né? Então, assim, colocar a Márcia dentro desse jogo foi um desafio também muito grande para ela, né? E foi também uma preocupação que eu tive muito como diretor, que eles estivessem juntos, né? Que eles estivessem integrados nessa linguagem para contar essa história linda da independência do Brasil, sob o ponto de vista dessa costureira, né? Uma ideia genial. E o espetáculo é lindo, assim, lembrando também uma fala do nosso querido Amir Haddad, que é o mestre, né, do teatro de rua no Brasil. Ele diz que o teatro de rua é bom quando o cachorro vira-lata da praça para assistir. Então eu tô contando isso porque eu vou mostrar aqui nesse vídeo uma foto que aconteceu lá em Tiradentes, numa apresentação da roupa nova do Imperador do Brasil. Vocês vão ver a tranquilidade com que esse cachorrinho aí assiste ao espetáculo, assiste ao talento de Ana Nogueira, ao talento de Jujuba, ao talento de Márcia de Milá, e que fazem esse espetáculo, que eu tive o maior orgulho de poder dar um toquezinho com o meu olhar de diretor, com o meu olhar de fora, mas aproveitando 100% do que eles já são direcionados, ouvindo o que eles estão criando, querendo que eles continuem seguindo essa direção desse trabalho tão rico, tão importante para o Rio de Janeiro, para o Brasil, que é o trabalho de Ana Nogueira e Jujuba. Então, muito afetuoso a nossa relação, e a admiração que eu sinto pelos dois é enorme. Então, foi com muito orgulho que eu participei da ficha técnica de A Roupa Nova do Imperador do Brasil como diretor. Espero que eu tenha podido falar um pouquinho desse processo, e é um processo que com certeza continua a cada apresentação, porque o teatro de rua é isso, é vivo, e é com essa vida que A Roupa Nova do Imperador do Brasil foi realizado pelas praças do Rio de Janeiro, sempre com muita aceitação do público, com o público vibrando, entendendo, aprendendo a história do Brasil a partir do teatro de rua, da contação de história, da música, dessa festa popular que nos oferecem sempre que estão no palco Ana Nogueira e Jujuba. É isso. Obrigado, Zé! Zé, muito parceiro, excelente ator, diretor, contador de histórias e um grande amigo. Nesses nossos ensaios e construção de personagens, né, a gente discutiu muitos assuntos, a gente foi a fundo primeiro nos temas, todo mundo tinha que conhecer a história que estava contando. Então a gente ficou preso a essa pesquisa, todo mundo buscou, para poder ter liberdade para poder criar na hora da encenação. E foi exatamente isso que aconteceu, né? E o Zé Mauro, ele veio para nos dar esse guia, essa orientação final para que a gente pudesse materializar o espetáculo. E na construção desses personagens, a gente naturalmente, como modinheiros, a gente usou as nossas características como contadores de histórias. E Márcia também é uma contadora de histórias, e ela conta a história, né? Então, ela utilizou desse mecanismo. A gente sabe que a linguagem da contação de história não é propriamente a da interpretação teatral, mas se apropriando do conhecimento da interpretação teatral para contar a história facilita. E a gente tentou conjugar tudo isso. E o Zé Mauro, nosso diretor, que também é um contador de histórias, ele veio para poder organizar, para poder dar essa orientação final que a gente estava precisando, né? Obrigada, Zé. Prazer trabalhar com você.
E a questão toda fundamental é que a gente sempre preza pela questão natural, orgânica. O que sai naturalmente, a gente captura e conserva. Não, isso aqui ficou muito natural, muito orgânico, muito... E isso é muito importante porque faz com que a identificação com esse personagem, com a história, facilite, porque saiu naturalmente. Claro que a gente tem que ter a utilização das técnicas, da postura de voz, corporal, mas marcações, exatamente, as marcações, claro, mas tanta coisa saiu tão naturalmente, tão orgânico, que a gente percebeu, principalmente com esse olhar mais crítico, ou vamos dizer, observador de fora do Zé Mauro, que foi colocando a gente mais num trilho organizacional. Debré pintou o cotidiano brasileiro. E o nosso cenário é uma pintura do Debré da Fazenda de Santa Cruz. Brasileiros, Portugal está desprezando-me. Eles querem manter o Brasil sobre suas amarras. Mas nós não permitiremos uma coisa dessa. Independência ou morte! O Dom Pedro I, a gente construiu a estrutura dele, e confeccionamos parte da roupa, mandamos confeccionar a roupa, e a Ana fez a decoração. Como a gente fala, os artistas construindo toda o espetáculo, desde a sua idealização no papel até a construção final e recebendo os aplausos.